bem-vindos ao canal. Meu nome é Dara e esse é o Seja um Discípulo de Jesus Cristo. E, bom, essa semana a gente vai ver a semana de 23 a 29 de junho, valiosas como as riquezas de toda a terra. Então, vamos até a parte de sugestões para ensinar as crianças e começar, né? Hoje a semana é bem curtinha, tem só 2 tópicos, né? Já tô postando aí praticamente no último dia, que foi bem corrido, mas enfim, não podia deixar vocês que estão me seguindo na mão, né? Eu sei que aqui no canal eu identifiquei muitos pais, muitas vós e professoras, né, da primária, até líderes da primária também, então muito obrigada mesmo pelo carinho. Se você é mãe e pega o conteúdo, né, daqui para poder replicar em casa, seria muito bom saber. Eu só consegui identificar esse grupo de pessoas. E o canal Seja Discípulo de Jesus Cristo, ele foi originalmente criado para ser um apoio para os pais, para as mães, enfim, para os cuidadores das crianças poderem ensinar o evangelho dentro do seu lar. Que eu sei que não é fácil. Mas como eu tenho professores aqui também, eu montei a dinâmica de uma forma que você consiga replicar na tua sala e para os pais também replicarem em casa, né? Darem esse conhecimento para os filhos. Porque no manual, por que eu tô falando isso, né? Porque no manual do Vem Segue-me, como é quinto domingo, então as líderes da primária, elas vão dar uma aula que fica no apêndice B, né? Que é como se fosse um apêndice aqui do próprio manual do Vem Segue-me, né? Com outros títulos. Só que são bem parecidos, pelo menos desse quinto domingo é bem parecido com o tema aqui do Vem Segue-me, né? Eu vi que, passei por cima, eu vi que vai falar um pouco sobre quarta regra de fé, arrependimento, batismo e receber o dom do Espírito Santo. E aqui no manual do Vem Segue-me a gente vai falar um pouquinho sobre fé, arrependimento, batismo e receber o dom do Espírito Santo, mas principalmente sobre o batismo e a imposição de mãos. Então talvez possa te ajudar aí na tua classe, tá bom? Agora, sem mais demoras, vamos para o primeiro tópico da nossa semana, que é Doutrina e Convênios me ensina sobre Jesus Cristo. Conte a seus filhos sobre como as revelações de Joseph Smith foram impressas em um livro. Ajude-os a se lembrarem de algumas das coisas que aprenderam sobre Jesus Cristo em Doutrina e Convênios, até agora neste ano. Vocês também podem compartilhar uns com os outros alguns de seus versículos favoritos de Doutrina e Convênios. Você também pode mostrar a seus filhos a Bíblia, o Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e a Pérola de Grande Valor, e conversar com eles sobre como são diferentes e como são semelhantes. Como podemos saber que as Escrituras são verdadeiras? O que aprendemos em Doutrina e Convênios, seção 67, versículo 4 e 9, sobre as revelações que o Senhor deu a Joseph Smith? Bom, se você tem crianças maiores, é super legal você conversar com eles sobre o que eles aprenderam esse ano, qual foi a lição que mais ficou marcada para eles. Agora, se você tem crianças muito pequenas, a repetição, na realidade, em qualquer idade, né? A repetição ela é a mãe do aprendizado. Então, para o meu filho, né, aqui tem um vídeo de Doutrina e Convênios. Eu passei esse vídeo para o meu filho, né? A gente conversou um pouquinho. E se você já me acompanha há um tempo, aqui no canal eu já trouxe uma dinâmica sobre fé, arrependimento, batismo, receber o dom do Espírito Santo e perseverar até o fim. Eu vou deixar a descrição aqui nos comentários, que eu ainda não sei deixar aqui no vídeo, né? Tô aprendendo ainda algumas coisas do YouTube. Mas eu vou deixar aqui a descrição nos comentários, tá? Para você poder ter acesso a esse conteúdo. Que foi mais ou menos como uma caça ao tesouros, e aí eu expliquei novamente para ele o que era fé, o que era arrependimento, o que era batismo, o que era receber o dom do Espírito Santo e perseverar até o fim. E aí a gente fez a dinâmica, né, como tem que ser feita, e aí depois a gente voltou, ele pegou a recompensa dele, né, com tudo bonitinho que ele precisava. Reforcei novamente que quando a gente tem fé, a gente se arrepende, e o arrependimento leva ao batismo, né? Fazer um convênio com Deus, que é o batismo.
receber o dom do Espírito Santo e perseverar até o fim. Depois eu peguei um livro de gravuras, né? Se você não tem um livro de gravuras físico, você pode baixar algumas imagens da internet ou utilizar o livro de gravuras pelo seu celular através do aplicativo que tem, tá bom? Peguei a parte de Jesus Cristo, e como eu já usei várias gravuras de Jesus Cristo, né, a gente falou muito sobre isso na parte de seja um discípulo de Jesus Cristo, e como o manual meio que está pedindo para a gente poder relembrar algumas coisas que a gente já aprendeu, então eu comecei com o vídeo de Doutrina e Convênios, depois com essa dinâmica, né, da fé, do arrependimento, do batismo, receber o dom do Espírito Santo, e voltei lá para um dos meus primeiros vídeos do canal, que era Seja um discípulo de Jesus Cristo. E aí eu peguei algumas das imagens que eu já tinha utilizado e começamos a relembrar então o que era ser um bom discípulo de Jesus Cristo, né? O que era ser um bom aluno, um bom aprendiz de Jesus Cristo. Então aqui eu perguntei o que estava se passando nessa imagem, né? Ele de primeira não reconheceu Jesus Cristo como menino, e aí eu falei que Jesus Cristo ele orava com sua mãe, com sua família, e a gente também ora, né? E eu fui mostrando, né, algumas gravuras, né, e perguntando o que estava se passando na gravura, e ele então foi respondendo de acordo com o que ele lembrava. O que ele não lembrava, eu ajudava ele a reforçar, né, o que estava se passando, explicava. E essa foi mais ou menos assim o que eu fiz com ele, né, eu pude relembrar algumas coisas com ele. Eu peguei o livro de Doutrina e Convênios, aliás, a Tríplice, né, expliquei que dentro da Tríplice tem o livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor, e eu peguei também a Bíblia e falei que esses livros e a Liahona também, muito importante, peguei uma edição do amigo da Liahona que eu tinha aqui em casa e expliquei que essas são as revelações, né? O livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, a Pérola de Grande Valor, a Bíblia contendo o Velho e o Novo Testamento, testificam de Jesus Cristo e contam histórias de pessoas no passado que acreditaram em Jesus Cristo, que tiveram fé para se arrepender, para fazer convênios com Deus e perseverar até o fim. E que hoje não é diferente. A gente tem a Liahona que testifica disso, de pessoas do mundo inteiro que também têm sua fé, se arrependem, fazem convênios com Deus e perseveram até o fim. E aí, né, a gente já tinha conversado bastante sobre isso e tudo tem que ser muito dinâmico, tá? Eu sei que tá meio chato eu falando pra você, mas na prática é tudo bem em forma de brincadeira, porque não tem nada que uma criança não aprenda que não seja brincando, tá? Então deixa bem divertido mesmo. E aí a gente conversou rapidamente sobre isso, né? Eu mostrei, deixei ele folhear, deixei ele pegar as escrituras, a Liahona, né? Que tem até brincadeiras. E uma das brincadeiras, né? Que tem, das brincadeiras não, das atividades que tem na edição desse mês do meu amigo, né? Lá na parte dos amiguinhos, é a parte dos princípios do Evangelho, né? Ensine-me sobre os mandamentos. E tem uma dinâmica que eu achei super interessante de se fazer nessa aula, que é Sinais de Trânsito do Evangelho. Então, é uma gravura, tá bem pequenininha aqui, mas é essa daqui. E aqui, dentro desse, são placas, né, que sinalizam pra gente poder parar e ter atenção. E aí eu falei pra ele que os mandamentos, né, eles servem pra gente parar de fazer o que a gente tá fazendo, que pode nos colocar em perigo, e pra gente ter atenção. Então, dentro desse triângulo, ele iria desenhar alguma coisa que pudesse fazer ele se lembrar de parar e ter atenção. Ele tentou desenhar uma oração, mas ficou um rabisco que não dá para ser entendido, né? Mas para ele foi. E o que eu queria era que ele entendesse, e ele entendeu do jeitinho dele. Então é bem legal você imprimir essa atividade para replicar aí com a tua criança, ou você pode desenhar uma placa de pare, uma placa de trânsito para poder ajudar teu filho, tua criança a entender que os mandamentos servem para poder para nos proteger. Eu acho que esse é um dos maiores ensinamentos que a gente teve durante esses 6 meses de Vem Segue-me, foi que Jesus Cristo nos ama, Ele sabe quem nós somos e que os mandamentos servem para nos proteger.
Doutrina e Convênios é um livro cheio de mandamentos, né? Então, eu finalizei prestando meu testemunho, compartilhando meu testemunho com ele, e a gente cantou o último hino e fizemos a última oração. Tá, o hino que a gente cantou foi Sou um Filho de Deus e eu quero ser como Cristo. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que te ajude aí na tua sala com teus alunos ou até mesmo com teus filhos, tá bom? Muito obrigada mesmo por estarem aqui comigo. Obrigada por curtirem, por compartilharem e principalmente pelos comentários que eu tenho recebido. Um beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!